Continuando a parte sobre lipólise, eu peguei um esqueminha agora, tirado do livro do Harper, mas com algumas correções, onde a gente vai ver toda a parte do quê? De quebra da nossa gordura, né? Então nós temos ali nossos triglicerídeos, deixa eu escrever eles aqui, né? Que vão virar quem? Diacilglicerídeos, né? Com a ação da nossa, deixa eu pôr em rosa para combinar com o quadro, lipase de triglicerídeo do tecido adiposo, né? Deixei em português dessa vez. No último quadro estava ali em inglês, né? Nossa TGL. Bom, então eu quebro esse triglicerídeo ou triacilglicerol em diacilglicerol, né? E só para relembrar, a lipase sensível ao hormônio A, quando ativa, ela vai fazer o quê? Esse A é de ativa justamente. Vai pegar o diacilglicerol e fazer ácidos graxos livres ali, né? Em monoacilglicerol. E aí nós temos nossa lipase de monoacilglicerol para converter esse carinha que sobrou em ácido graxo livre e glicerol. Então, nossas três enzimas, a lipase de triglicerídeo de tecido adiposo, ativada ali naquela fosfatação também pelos caminhos da perilipina, nossa lipase sensível ao hormônio, ativada também, né? E nossa monoacilglicerol lipase. Bom, quem que vai ativar essa nossa lipase sensível a hormônio, né? Olha ela ativa aqui. Quem que vai ativar ela? A nossa PKA, proteína quinase dependente de AMP. PKA da última aula, né? Ela pega a lipase sensível ao hormônio inativa, transforma ela em ativa. E aí temos a quebra do diacilglicerol, que veio ali do nosso triacilglicerol. Quem que inativa essa lipase sensível ao hormônio é uma lipase fosfatase. Por quê? Porque ela vai retirar o fosfato da lipase sensível ao hormônio, transformando ela em inativa, enquanto que a PKA, como é uma quinase, ela joga um fosfato na lipase sensível ao hormônio. E quem que ativa a lipase fosfatase inativando nossa sensível ao hormônio é a insulina. Então a insulina tem essa ação de inibição da lipólise por inibir a lipase hormônio sensível, por tornar ela inativa por essa enziminha, lipase fosfatase, né? A nossa PKA, proteína quinase dependente de AMP cíclico, o próprio nome já diz. Ela vem do AMP cíclico, CAMP ou AMPC. AMPC, adenosina monofosfato, né? Mono, apenas um. E ela veio de quem? ATP, adenosina trifosfato, 3 fosfatos, que ele sofre uma ação virando AMP cíclico e perdendo pirofosfato aqui. Então, o ATP vira AMP cíclico, ativa a PKA, que ativa a lipase sensível ao hormônio para quebrar nossos diacilgliceróis em monoacilgliceróis. É uma cascata enzimática. E quem que pega esse ATP e faz a quebra dele em AMP cíclico? É a nossa adenilato ciclase que a gente viu no último quadro, né? No último quadro eu falei que a adenilato ciclase era estimulada por glucagon e adrenalina. E esse estímulo dela faz com que ela pegue o ATP, vire AMP cíclico, faça PKA, ative a lipase sensível ao hormônio e depois caminho para lipólise. E quem mais que ativa ela? Noradrenalina também ativa, nosso hormônio TSH, nosso ACTH também, outro hormônio também vai ativar a adenilato ciclase, né? Hormônio do crescimento aqui, nosso GH, também tem essa ativação da nossa adenilato ciclase. Quem que inibe ela?
insulina. A insulina inibe essa adenilato ciclase e estimula a lipase fosfatase. Então, ela tenta tanto inibir a quebra desse ATP em AMP cíclico, quanto a ativação da lipase sensível a hormônio. Quem mais que inibe ela também? Prostaglandina E1, que a gente vai falar um pouquinho depois dessas aulas de lipólise, beta-oxidação e lipoproteínas, né? Vamos entrar nas prostaglandinas, nos tromboxanos, leucotrienos. Bom, ácido nicotínico também inibe a adenilato ciclase, né? Quem mais? Bloqueador beta-adrenérgico, medicamentos, bloqueadores beta-adrenérgicos, né? Então, a nossa adrenalina, por exemplo, né, ela tem uma ação no receptor beta-adrenérgico. Se você bloqueia esse receptor beta-adrenérgico, aqui está errado, adrenérgico, o que vai acontecer? Você bloqueou a ação da nossa adrenalina, por exemplo, né? Hormônios tireoidianos vão ativar a adenilato ciclase, né? Quem vai inibir ela aqui? A adenosina. E a adenosina, quem que inibe a adenosina? Ou seja, inibe quem? Inibe a adenilato ciclase. E se eu potencializo a adenilato ciclase por inibir sua inibidora, estou aumentando a lipólise. Metilxantinas como cafeína. Cafeína vai lá e inibe a adenosina, que atua na adenilato ciclase, inibindo ela, fazendo com que não tenha essa conversão para AMP cíclico. Por isso, cafeína é vista como lipolítica. Lembrando que fazer ação lipolítica não significa emagrecer. E também não estou falando de potencial de ação. A gente pode ter ali, por exemplo, um mimético de receptor beta-adrenérgico aqui, né? Um medicamento para asma. Vai ter uma ação muito mais lipolítica do que uma cafeína, né? Bom, temos todos esses caras, então, estimulando ou inibindo a adenilato ciclase. E, por fim, quando a gente quebra a gordura, né? O que vai acontecer? A gente vai gerar ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres vão também inibir a adenilato ciclase. Por quê? Porque já tem muita gordura quebrada, então eles também inibem essa própria quebra aqui, tá? Esse estímulo para a lipólise. Bom, tem outro carinha que a gente pode falar aqui, que é a nossa fosfodiesterase, né? É a enzima, inclusive, que alguns medicamentos como o Viagra atuam, mas é tecido específico, né? Temos fosfodiesterase na retina, no pênis, tem diversos tecidos, né? Inclusive, quem viu o curso Bioquímica Módulo 1 sabe que isoenzimas são enzimas com estrutura parecida, mas em tecidos diferentes. Bom, a nossa fosfodiesterase, ela pega esse AMP cíclico e transforma em AMP, impedindo essa cascatinha. Logo, a insulina estimula a fosfodiesterase, que quebra o AMP cíclico. Sem AMP cíclico suficiente, tem um menos pKa, consequentemente, tem um menos doação de fosfato do ATP, para lipase sensível ao hormônio, tem um menos quebra de diacilglicerol em monoacilglicerol. Então, nossa insulina inibe a adenilato ciclase, estimula a lipase fosfatase para deixar a lipase sensível ao hormônio inativa, estimula a fosfodiesterase e tem mais uma coisinha aqui que a gente consegue estimular nossa lipase sensível ao hormônio, que são nossos glicocorticoides, que eles também conseguem, tá? Por outras fosfatases que eu mostrei nas aulas anteriores, na aula de glucagon, por exemplo, né? Tem o caminho ali da PKC, por exemplo. A gente vai ter o que aqui? A gente vai ter a ativação da lipase sensível ao hormônio e essa ativação vai também continuar essa cascatinha para quebra de gordura. Quem que inibe essa via? A insulina, né? Também por fosfatação de enzimas que doariam fosfato. Ela vai lá, não deixa doar o fosfato, não deixa ativar a lipase sensível ao hormônio.
Por fim, medicamentos que inibem síntese proteica também vão inibir lipólise, tá? Tanto por inibir aqui a ação do hormônio do crescimento, que ele é lipolítico, né? Quanto por inibir aqui a ação de glicocorticoides. Então, tudo isso mostra como o nosso metabolismo é extremamente regulado, integrado, né? Olha só, quando eu quero ativar essa lipase sensível ao hormônio, eu consigo um potencial de lipólise muito grande. Por quê? Porque são cascatas enzimáticas que vêm de diversos hormônios que muitas vezes estão atuando de maneira concomitante, como por exemplo, eu estou com um ambiente com mais glucagon, eu estou com um ambiente com mais adrenalina, eu estou com mais estímulo de GH, que também faz neoglicogênese, atua na geração de glicose, quando você está com conteúdo baixo de ingestão de glicose, né? Todos esses caminhos fazem o quê? Que eu quebre mais ATP, gerando AMP cíclico, gerando mais pKa e ativando mais lipase sensível ao hormônio e assim fornecendo substratos suficientes, ácidos graxos livres, para geração de energia e substratos suficientes, como o nosso glicerol, para fazer o quê? Muito provavelmente neste caso, né? Neoglicogênese. No nosso fígado, no nosso rim, pela ação novamente da glicerol-quinase, que vai pegar esse glicerol, transformar em glicerol 3-fosfato, de hidroxacetona fosfato, e aí as vias até glicose, né? Frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato, né? E em tecidos que conseguem fazer neoglicogênese dessa maneira, como o nosso fígado, que tem a glicose 6-fosfatase. Então, nosso metabolismo é extremamente integrado. Ao mesmo tempo, se eu tenho um alto consumo, por exemplo, de glicose, eu vou ter um estímulo insulínico. Se eu tenho maior produção de insulina num metabolismo saudável, eu não vou ter tanta geração de adrenalina, eu não vou ter tanta geração de glucagon, aqui também, né? Eu não vou ter tanta geração assim de estímulos para lipólise. Consequentemente, a insulina vai fazer o quê? Inibir a quebra da gordura, tá? Então, a insulina, ela é uma proteína, né? Duas cadeias de sequência de aminoácidos, melhor falando, né? Que vão fazer o quê? Vão inibir nossa lipólise. Lembrando que inibir lipólise não significa também impedir emagrecimento, tá? Tudo vai depender do potencial de energia que você ingeriu e que você perdeu. Se você faz uma dieta 90% carboidrato, 10%, 5% de proteína, 5% gordura, mas ingere apenas 1.000 calorias, seu gasto é 2.000, essas 2.000 calorias, essas 1.000 calorias que você precisa, porque você gastou 2.000 e apenas ingeriu 1.000, essas 1.000 calorias que você precisa para as suas células terão que vir de algum lugar. E, como você consumiu apenas 1.000 calorias, por mais que seja boa parte glicose, pelo total calórico você pode ter mais insulina que em outra dieta, por exemplo, com 1.500 calorias e 20% carboidrato. Mas ainda assim, pelo total calórico, esse estímulo da insulina vai ser menor do que essa necessidade de lipólise e essa necessidade de geração de energia. Da mesma maneira, se você faz uma dieta hipercalórica, mas com 10% de carboidrato, você vai ter também um excesso de ácido graxo livre aqui, fazendo essa lipólise, né? Porque a insulina vai estar mais baixa, e o próprio ácido graxo livre vai inibir a adenilato ciclase no mecanismo de controle também, que o excesso de ácido graxo livre também não é interessante, pensando em vias ali que atrapalham quem? Atrapalham nosso substrato receptor de insulina, tá? Consequentemente, isso a longo prazo não é interessante, né? Lembrando que também temos ali questões inflamatórias, porque se você está excedendo o consumo energético, você está ganhando gordura também, né? Claro, pode ganhar massa muscular, enfim, mas se você está excedendo o suficiente para ganhar gordura, temos questões inflamatórias produzidas pelo nosso tecido adiposo, que também prejudicam esse cara,
Portanto, não temos argumento para defender que insulina engorda, que gordura emagrece, até porque há mecanismos de contrarregulação e a parte da termodinâmica ainda assim é a mais importante, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tudo isso tem potencial de ação, não quer dizer que cafeína vai aumentar a lipólise e você vai emagrecer, tá? Não quer dizer que você está dormindo, sei lá, o seu treino, você vê um treino que estimula mais GH. Não quer dizer que você vai ter mais emagrecimento, tá? Não façam análises agudas de efeitos crônicos, tá? É claro que a gente sabe que se uma pessoa usa ali um medicamento que estimula o receptor beta-adrenérgico, realmente ela vai ter mais lipólise e também mais geração de calor. Tem as duas questões e aí sim pode emagrecer. Mas lembrando, gerar apenas lipólise não significa emagrecimento. Se ficou com alguma dúvida, lembra da última aula o quê? Se esses ácidos graxos aqui não servirem como energia, não entrarem na parte de beta-oxidação, que já é o tema da próxima aula, eles vão fazer uma reesterificação. Vão se juntar de novo ao glicerol, formando triglicerídeo. Então, foi apenas um processo de quebra, né? E depois, novamente, um processo de ressíntese. Então, acabou que no final das contas não foi tão importante assim para o emagrecimento, ok? Na próxima aula, a gente vai ver como que esses caras aqui vão entrar na nossa mitocôndria e finalmente virar energia, a parte de transporte, a parte de oxidação. Então, até a próxima aula.